Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente dar continuidade no nosso processo de aprendizagem. Eu sou o professor Artemison Montanha, desse componente maravilhoso que é o componente curricular de História. Tenho certeza que vocês concordam comigo. E para a gente continuar com o nosso dia bem e aprendendo um pouco mais, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Então, na nossa aula 3, temos como objeto de conhecimento as revoluções inglesas e o princípio do liberalismo. No detalhamento, nós vamos verificar as revoluções inglesas, causas e consequências, e ainda também Revolução Puritana e Gloriosa. Então, meus queridos, fiquem atentos, não percam os detalhes, porque a aula está bem interessante e vamos iniciar. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre as revoluções inglesas, que, embora pareça que sejam assim duas coisas diferentes, mas essas revoluções inglesas, durante a aula, nós vamos entender que elas compõem um mesmo momento histórico aí, tá bom? Que vai ser o momento em que a Inglaterra, tá, vai sofrer diversas transformações no que tange a questão da política, da religião e também da economia. Então, são duas revoluções, mas que nós poderíamos considerar até uma grande revolução dividida em dois momentos. E vocês vão entender o porquê durante o andamento das nossas aulas, tá bom? Então, nós vamos iniciar essa nossa aula trazendo uma imagem para vocês que é de um mapa, tá bom? Então, acompanha aí, ó. Inglaterra durante a Revolução. Na nossa legenda, nós temos ali, ó, áreas controladas pelo rei, final de 1645. Então, ali na área de baixo, naquela cor amarela, naquela cor laranja ali, nós temos, de fato, ali Londres e algumas outras localizações, formando ali o que seria o reino da Inglaterra, o Império Britânico nesse momento. No entanto, nós temos também que ter em mente que, nesse momento, com as questões, por exemplo, de uma política mercantilista, que era o momento econômico, ele era a prática econômica do momento, melhor colocando, a Inglaterra também tinha influências em outros locais, como, por exemplo, a Irlanda, tá? E lá em cima também nós temos a Escócia, principalmente por quê? Porque a Escócia tinha laços de sangue com quem? Com a Inglaterra, tá bom? Nós temos que lembrar que, na verdade, nesse momento, a realeza só casava com realeza. Então, o príncipe da Escócia casava com uma princesa da Inglaterra, com o príncipe de Portugal ou da Espanha. Então, era muito comum que, na verdade, houvesse laços de sangue construídos por casamentos entre as realezas de várias casas dentro de vários estados nacionais diferentes, tá bom? Então, era através disso que se fortaleciam os laços políticos entre essas nações, através do casamento, e assim ampliava a sua força econômica, a sua força política e a influência perante o mundo, tá bom? Então, ali é para entender até onde se estendia naquele momento, tá? O poder, tá, nesse momento aí, da Inglaterra. Então, você fica ciente dessas localizações aí, Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, porque ela vai ser importante para a gente entender o andamento e desdobramento, tá, de alguns fatos dentro da nossa aula. Então, vamos iniciar. Em 1640 e 1688, entre esses dois anos, uma série de guerras civis e transformações políticas sacudiram a Inglaterra. Escócia e Irlanda, que são aquelas localizações que nós verificamos ali no nosso mapa inicial, formando o que ficou conhecido como as revoluções inglesas. Então, elas são tratadas como revoluções separadas, mas que compõem o mesmo movimento. E você vai entender por quê, principalmente porque nós vamos ter a presença de pessoas mais simples, como, por exemplo, a baixa burguesia, e também uma população mais simples ali, de pessoas que não faziam parte de uma realeza, que não tinham berço de ouro, mas que também tinham interesses em comum ao da burguesia, que a burguesia vai ter um papel primordial no desenrolar dessa revolução, tá? Nós podemos até ousar dizer que foi a primeira grande revolução burguesa da história, acontecendo nesse momento aí dentro dessas revoluções inglesas, ok? Então, continuando.
Esses eventos significativos foram mais do que conflitos armados. Eles simbolizaram a ascensão da burguesia e estabeleceram de maneira firme a monarquia parlamentar na Inglaterra. As transformações políticas foram fundamentais para a consolidação desse novo modelo de governança, onde o parlamento ganhou poder substancial e a monarquia foi obrigada a compartilhar e respeitar limites impostos pelo legislativo. As revoluções inglesas foram um ponto de virada crucial na história política e social desses países, moldando o curso do poder e influenciando a maneira como o governo era exercido e controlado. Vocês lembram da nossa primeira aula que nós tivemos, onde nós citamos, por exemplo, alguns pensadores do iluminismo e também da questão do liberalismo, como, por exemplo, a figura central do liberalismo, que era o John Locke? Então, as bases fundamentais, ou seja, as bases de pensamento ali, que vão reger essa movimentação da revolução, das revoluções inglesas, estão alinhadas ali ao liberalismo, tá? Que foi pensado pelo John Locke. A questão dos limites dos poderes dos governantes. Então, aquelas ideias que vieram do iluminismo, que tratavam sobre justamente esse excesso de poder concentrado nas mãos dos monarcas, daquele absolutismo, e também da questão do liberalismo, do limite do poder, do alcance do Estado sobre a vida das pessoas, sobre a economia, sobre a política, vem daí. E justamente isso que vai servir como base para que se manifeste na prática a limitação desse poder, dessa monarquia, que vai ser a chamada monarquia parlamentarista, que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Como isso vai acontecer. Mas antes de a gente entrar propriamente nessas revoluções, nós temos que entender o contexto que leva a esse processo de revoluções. Primeiro nós temos que entender o que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento. Mas nós não podemos retroceder muito, então a gente vai começar falando do Carlos VIII. Quem foi o Carlos VIII? O pai da Elizabeth, né? Elizabeth Tudor. E o que acontece nessa dinastia Tudor? Perdão, vou só me corrigir, que não é o Carlos, é o Henrique. Tá? Corrigindo aí, esquece que o professor falou, não é Carlos, é Henrique VIII, pai da Elizabeth. Henrique VIII. Ele começou um processo de concentração, tá? Nas mãos da monarquia ali nesse momento do poder, e também colocou em voga o chamado ato de supremacia. Os atos de supremacia, onde ele concentrava esse poder, destituía a Igreja Católica de qualquer bem, de qualquer posse, confiscou esses bens e impôs sobre a Inglaterra ali, né, uma nova religião que era o anglicanismo, né? Claro, se indispondo com a Igreja Católica, se indispondo com Roma e tudo mais. Claro que isso também tem outras questões associadas ao episódio, por exemplo, de Ana Bolena, né, da sua amante, mas que a gente não vai entrar em muitos detalhes por conta do nosso tempo. E ao fazer isso, então, ele começa também a ter grande poder a ponto de até mesmo poder dissolver o parlamento, que era um órgão que deveria funcionar no processo de regimento e de governança juntamente com o rei. Mas ao dissolver o parlamento, ele tem, então, todos os poderes concentrados em suas mãos. E ele investe muito também no processo, por exemplo, dos cercamentos e outras práticas comerciais, principalmente no processo de concentração de terras, nesse momento na Inglaterra vai passar, nas mãos de quem? Se você chutar e acertar, não é mera coincidência, sim nas mãos da nobreza, que detinham todo o poder sobre as áreas de terra, onde as massas de população que trabalhavam em agricultura em pequena escala, muitas vezes de subsistência familiar, serão destituídos das suas localizações e serão forçados a migrar para os centros urbanos. Vai gravando essas informações, porque futuramente, quando a gente for falar da Revolução Industrial, isso vai ser importante você saber, porque isso vai ser um dos fatores que vai culminar mais tarde ali, tá bom? Com a Revolução Industrial. Então ele começou nesse processo de concentração de terras nas mãos de poucos. Mas quando ele morre e a sua filha Elizabeth Tudor assume o trono, ela também vai dar continuidade nesse processo de fortalecimento da economia.
Mas enquanto o seu pai, o Henrique VIII, investiu na questão da terra, a Rainha Elizabeth vai ter uma outra política de fortalecer principalmente as bases do mercantilismo, do comércio exterior. E por conta disso, nós vamos ter ali uma pequena burguesia que vai começar a crescer cada vez mais, né, por conta dos incentivos gerados, por conta dessa política mercantilista. Então, um pensava na questão interna da agricultura e o outro sucessor, no caso a Rainha Elizabeth, pensava na expansão comercial, econômica e naval também da sua frota, o que claro, tornou a Inglaterra conhecida em muitos lugares como a Senhora dos Mares, com uma frota ali, né, com a sua frota de navios mercantes e de guerra imbatível, tanto que no processo de expansão napoleônica lá na França, depois da Revolução Francesa, Napoleão tentou vencer a Inglaterra e adivinha, todas as vezes que ele foi para a guerra naval, nunca conseguiu derrotar a Inglaterra. Então nós temos aí já os antecedentes que vão começar a se formatar para dar as bases dessa revolução. Primeiro, o excesso de poder acumulado nas mãos dos monarcas. Só que nós vamos ter um problema de sucessão, né? O Henrique VIII morreu, deixou a sua filha Elizabeth, mas Elizabeth, que era conhecida como a Rainha Virgem, nunca casou, nunca teve filhos, portanto, nunca deixou herdeiros, então não tinha para quem se passar o trono. E é aí que o parente mais próximo da Elizabeth, o Jaime, vai ser coroado como o rei da Escócia e da Inglaterra, o Jaime I. Lembra que nós vimos a Escócia lá, que tinha laço de sangue e tudo mais e tal? Então agora nós vamos ter um governo, tá, de uma pessoa que não era inglesa e que por conta disso vai sofrer muito para governar, porque o parlamento estava sempre desconfiado e isso trazia problemas para o governo dele, porque ele não conseguia muitas vezes se equilibrar ali no comando de tudo. Quando ele morre, seu filho Carlos I assume, mas que vai ser destituído do poder. E depois nós vamos ter o Carlos II, até chegar o momento da imposição da monarquia parlamentarista. Então, feito aí esse momento, ali a cama está toda feita para que todo mundo fique nela, vamos dar continuidade. Então, a história da Revolução Inglesa se desdobra em 4 fases distintas. Vamos ver quais são elas. A história da Revolução Inglesa, né? Então, nós vamos ter como primeira parte a chamada Revolução Puritana e a Guerra Civil, que ocorre entre 1640 e 1649. E de que trata essa questão dessa guerra, dessa Revolução Puritana? Lembra que eu acabei de falar com vocês que nós tivemos a imposição do anglicanismo ali do Henrique VIII lá no início? Então, o Carlos II, quando assume, depois do Jaime I, depois do Carlos I, o Carlos II vem e tenta impor, tá, ali essa religião anglicana não só dentro da Inglaterra, como também, por exemplo, para a Escócia. Isso vai gerar uma grande insatisfação do parlamento, além das questões de guerra, que eles queriam se meter também, porque afinal de contas ele tinha origem escocesa. E isso gerava insatisfação, tanto do parlamento como também de outras classes. E o que vai acontecer por conta dessa questão do anglicanismo sendo imposto como religião oficial? O que acontecia é que isso acabava gerando uma grande perseguição a quem não era anglicano, como, por exemplo, os batistas, presbiterianos e os puritanos também, que farão parte dessa grande revolução e guerra civil. Por isso que é chamada de Revolução Puritana, porque eles terão um grande papel e importância nessa revolução, como, por exemplo, o Oliver Cromwell, que é considerado um dos líderes principais nesse momento aí da revolução, que vai liderar e depois vai ser colocado como Lorde Protetor da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, dando início ao período conhecido como ali a República de Cromwell, tá bom? Então o período da República liderada por Oliver Cromwell estendendo-se de 1649 a 1658. Além disso, nós vamos ter, depois do Oliver Cromwell ter assumido ali, o processo de restauração da dinastia Stuart. Então nós temos a dinastia Tudor, com o Henrique VIII e a Rainha Elizabeth, e aí, depois deles, nós sabemos que vem quem? O Jaime Stuart, e aí depois nós vamos ter o Carlos I e o Carlos II, que eram da mesma dinastia. Só que a gente viu o quê? Que o Carlos I vai ser deposto, o Oliver Cromwell assume como Lorde Protetor, e na sequência temos a restauração. Por quê?
porque o Oliver Cromwell morreu, tornou-se a cargo hereditário e assume seu filho Richard Cromwell, mas que ninguém se sentiu seguro com a liderança dele e resolveram armar esquemas de substituição. A burguesia, o parlamento decidiram se rebelar, destituir o Richard Cromwell e planejar a restauração da monarquia dentro da Inglaterra. E aí que nós vamos ter ali, né, o Charles II ou Carlos II ali, tá? Sendo restaurados ali a monarquia dentro da Inglaterra, ok? Continuando. A Revolução Gloriosa, que marcou o fim do reinado de Jaime I e a instituição da monarquia parlamentarista. Então nós vamos ter essa sequência de fatos, né? Depois que o Jaime II assume, então aí, nós vamos ter alguns outros problemas de governança, porque ele vai querer instituir dentro da Inglaterra uma monarquia absolutista, tal qual os moldes que era pregado do direito divino dos reis, que a gente já verificou numa aula anterior. Isso vai gerar um grande problema. E nós vamos ter diversos conflitos sendo originados por conta disso, e nós vamos ter o processo de início de instauração de uma monarquia parlamentar que deve limitar de forma concreta e específica os poderes do rei. Como, por exemplo, nós vamos ver aqui, ó, nas nossas imagens, como é que funciona o processo de governança a partir de uma monarquia parlamentar. Então vamos ver o nosso passo a passo aqui, ó. Então, numa monarquia parlamentar, quem é o chefe de Estado dentro de um governo parlamentar? Então vamos ver aí, ó. Chefe de Estado. Quem é o chefe de Estado? É quem aprova ou não o governante e seu gabinete. Dissolve o parlamento em caso de crise política e convoca novas eleições. É um chefe de Estado. Mas dentro de uma monarquia parlamentar, vamos ver aí, governa de fato, monta a sua equipe e gere as contas do país, implanta política e projetos e investe os recursos do Estado. Mas quem é essa figura? Vamos já ver quem é. Continuando. Vamos lá, então, nós temos ali os cidadãos. Aí, então, nós vamos entender melhor aqui, ó. Nós temos na base do nosso esquema ali, ó, os cidadãos, que vão fazer o quê? Elege seus representantes, deputados, senadores para comporem o parlamento. O parlamento, por sua vez, é composto por quem? Por figuras políticas importantes, geralmente pessoas ligadas à alta nobreza, que têm posses, que têm dinheiro e tudo mais, né? E o que vai acontecer a partir daí, ó? Numa monarquia, tá? Absolutista, nós vamos ter a figura do rei, tá? Que autoriza, que por sua vez tem a questão ali da presença da igreja, né? Nós vamos ter também a questão do parlamento, que vai autorizar a coroação do monarca ou declara seu impedimento. Nós vamos ter essas questões. E do outro lado nós temos ali, ó, um governante onde são escolhidos os nomes dos governantes e pode pedir sua demissão, que é num governo normal, sem ser uma monarquia. No entanto, quando nós vamos para uma monarquia parlamentar, o que vai acontecer? Esse chefe de governo vai ter seus poderes limitados por quem? Pelo parlamento, principalmente porque vai ser instituída, vai ser criada, vai ser pensada um documento chamado Carta Constitucional, que é justamente nessa Carta Constitucional onde você vai ter direitos, deveres, o que prevê a lei em tal caso, qual é o papel do governante, qual é o papel do cidadão, o que cada um, dentro de suas premissas de deveres e obrigações, deve ou não fazer. Então, em um governo onde nós temos um monarca que está do nosso lado esquerdo, uma monarquia absolutista, nós sabemos que o rei, por sua vez, tem direitos divinos por conta das teorias que eram colocadas naquele momento, tá bom? E aí o que acontece? Ninguém pode ir contra, ninguém pode dizer nada contra o que o rei manda ou não fazer. Ele define a economia, define a política, define a religião, tal qual é o exemplo nós vimos do Henrique VIII, que estabeleceu uma nova religião dentro da Inglaterra, a questão do anglicanismo, gerando processos de perseguição a quem não era anglicano. Por exemplo, batistas e presbiterianos. Exemplo, tá? Nós temos outras religiões também, né, que eram perseguidas nesse momento. Já numa monarquia parlamentarista, a diferença é que existe a figura do rei,
Mas nós temos, por exemplo, a figura de um primeiro-ministro ou de um parlamento em conjunto que vai governar propriamente, de maneira propriamente dita, onde o rei tem limites de poder e não pode tomar decisões acima do que o parlamento define, acima do que, por exemplo, um primeiro-ministro pode definir. Então, o rei tem limites e não é mais absoluto. Um exemplo ainda disso até os dias de hoje é que, por exemplo, no Reino Unido, ali na Inglaterra, nós temos a família real, né? Nós temos príncipes, reis, princesas e tudo mais, mas temos a figura de um primeiro-ministro que tem um grande poder político e influência econômica também. Ou seja, a família real tem suas agendas e compromissos, tem sim sua influência política, mas, no entanto, o maior poder de governo não é da família real. É de quem? É do parlamento britânico. É a figura do primeiro-ministro. Então, a monarquia parlamentarista traz essa forma de limitação através dessa documentação e o rei tem que assinar, se comprometendo de obedecer, tá, o que vai ser trazido como seus deveres e obrigações e limitações de poder dentro dessa Carta Constitucional. Então, o parlamento é isso, essa monarquia parlamentarista. O parlamento está ali, governa, tem mais poder do que propriamente a monarquia. Ok? Deu para entender essa diferença de forma mais simples? Então, as ideias trazidas pelo iluminismo e pelo justnaturalismo e que dão inícios ao liberalismo com John Locke, que a gente já verificou anteriormente com o professor Ian, que explicou muito bem para vocês essa parte, são a base do que vai ser utilizado para se formatar, para se criar essas monarquias constitucionais que vão limitar os poderes dos reis, tá bom? Acabando dessa forma com o poder absoluto, com as monarquias absolutistas. Então, o primeiro passo para que essas monarquias absolutistas deixem de existir pelo mundo foi dado. E a primeira delas a fazer isso vai ser onde? A Inglaterra vai ser o primeiro lugar. E depois a gente vai perceber na sequência das nossas aulas que outros lugares tomaram decisões parecidas, como, por exemplo, a Inglaterra com lá na França durante a Revolução Francesa. Então, a Inglaterra, depois vamos ver a França, mas que você vai entender isso durante o andamento das nossas aulas. Vamos ter outros momentos para falar de outros lugares. Continuando. Então, essas fases delimitam os diferentes momentos de transformação política na Inglaterra. É interessante observar que, devido à proximidade temporal das revoluções puritana e gloriosa, então, a Revolução Puritana está envolvida ali com aquela questão das religiões, né? Também do excesso de poder do rei, e por conta de os puritanos terem assumido meio que a liderança do processo, e Oliver Cromwell, que era puritano, ter assumido ali, né, a liderança e ter sido do chamado, ser titulado, vamos colocar como Lorde Protetor. E a Revolução Gloriosa vai ser o momento em que, depois da destituição do Oliver Cromwell, melhor que ele morre, seu filho Richard Cromwell assume e vai ser destituído e assume o Carlos II, ou Charles II, que vai ser a Revolução Gloriosa, onde novamente nós vamos ter guerras internas na França e vai ser instituída a monarquia parlamentarista, ok? Só a nível de curiosidade. Sabe o que o Charles II, ou o Carlos II, fez quando ele assumiu o trono na Inglaterra, quando houve o processo de restauração da dinastia Stuart? Ele mandou desenterrar o corpo do Oliver Cromwell e enforcou o cadáver dele em praça pública. Por que ele fez isso? Simbolizando poder. Era um ato simbólico de dizer, agora sou eu que mando. Então, a partir disso, ele quis instituir sua monarquia absolutista, que não deu certo, como a gente já viu. Continuando. Então, essas fases delimitam os diferentes momentos de transformação política na Inglaterra. É interessante observar que, devido à proximidade temporal das revoluções puritana e gloriosa, essa fase é frequentemente denominada de revoluções inglesas, no plural, dada a complexidade e impacto desses eventos em um período relativamente curto de tempo. Os eventos das revoluções inglesas tiveram objetivos claros: restringir o poder monárquico, estabelecendo limites por meio do parlamento para equilibrar o governo, assegurar a liberdade religiosa para os anglicanos, garantindo a proteção e preservação de sua prática religiosa, prevenir restauração do catolicismo na Inglaterra, evitando o retorno de uma influência católica predominante no país.
Então, na continuação, nós vamos falar um pouco mais sobre essas questões das revoluções, né? Revolução Puritana e Guerra Civil. Então, nós vamos saber, já que a Revolução Puritana foi desencadeada ali entre 1640 e 1649, e foi um período de intensos conflitos na Inglaterra, marcados por conta de quê? Principalmente devido à questão da perseguição religiosa, ok? Então, continuando, esses eventos foram impulsionados por tensões entre o rei Carlos I e o parlamento, e resultou em uma luta pelo controle político. Por quê? Porque o parlamento quer governar, né? Quer assumir. A burguesia também, nós temos que ter em mente que a burguesia queria maiores influências políticas também, além de ter incentivos financeiros para ampliar seus negócios e influências para outros lugares do mundo. Então, isso vai levar com que vai fazer com que a burguesia esteja presente nesses momentos de revolução. Então, a gente sabe, né, que depois desse período aí do Carlos I, quem vai assumir é o Oliver Cromwell, que nós vamos verificar agora aqui, da República de Cromwell, onde Oliver Cromwell, que governou de 1649 a 1658, vai ser chamado de Lorde Protetor. Foi uma fase de governo autoritário conhecida como protetorado, onde ele vai ser o Lorde Protetor da Inglaterra, da Escócia e Irlanda. Então, Cromwell emergiu como uma figura dominante, estabelecendo um regime mais centralizado e, em alguns aspectos, repressivo. Por quê? Porque a partir do momento em que ele assumiu como Lorde Protetor, ele também ganhava os mesmos poderes de um ditador, controlando todo o exército e também fazendo o que queria ou não, querendo ou não, dava assim uma certa semelhança com uma monarquia absolutista, né? Mas o objetivo dele era outro. No entanto, ele vai propor, ele vai colocar em prática uma coisa que vai ser bem interessante, que vai ser importantíssimo para o crescimento da burguesia, que são os chamados atos de navegação, onde ele declarava ali a supremacia, tá, da frota inglesa e que incentivava que produtos de ingleses, de colônias inglesas deveriam ser transportados exclusivamente por navios ingleses, dando prioridade para os negócios ingleses. Então, algumas outras nações que dependiam dessa navegação para ter seus lucros, como por exemplo a Holanda, serão deixadas de lado. Então a Inglaterra nesse momento vai fazer inimizade com a Holanda, que também era forte na navegação. Mas esses atos de navegação e mesmo o investimento lá atrás da Rainha Elizabeth na expansão dos negócios mercantilistas, de acordo com essa linha de pensamento econômico, farão e trarão grande crescimento, tá? Naval, comercial e econômico para a Inglaterra. Depois do Cromwell, nós vimos o processo de restauração aí da dinastia Stuart, né? Onde os reinados de Charles II e Jaime II, entre 1660 e 68, marcaram o retorno à monarquia após o período republicano. E o que mais? O Charles II procurou restaurar a estabilidade e a tolerância religiosa, apesar de tensões persistentes entre o parlamento e a coroa. Com Jaime II, no entanto, as tensões aumentaram, já que sua inclinação católica provocou temores de um retorno ao absolutismo, e ele se aproximou da igreja e tentou estabelecer, tá, essa religião novamente como oficial, mas que não deu certo, ok? Aqui temos uma segunda imagem dele aqui, né, representando aí essa questão do poder, né, de estar ali com o cetro na mão, governando, mas que, apesar de ele tentar se impor como um governante absolutista nesse momento, então isso trouxe diversos conflitos e nós vamos ter o desenrolar desse segundo momento que foi a chamada Revolução Gloriosa, onde nós tivemos o processo de imposição da monarquia parlamentarista. Então vamos ver rapidamente algumas informações finais. Então a Revolução Gloriosa foi um evento sem derramamento de sangue em 1688 e encerrou o reinado de Jaime II e estabeleceu a monarquia parlamentarista. Então, Guilherme III e Maria II assumiram o trono, reforçando o poder do parlamento e estabelecendo princípios de governo constitucional limitado, significando um marco fundamental na história política da Inglaterra. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês e essa foi a nossa aula de hoje.